Olá pessoal, tudo bem? Professor Igor Thiago, professor de Geografia, Atualidades aqui do Colégio Procampus. E nessa reta final para o Enem, sempre é importante relembrar tópicos importantes de atualidades. Nós já fazemos esse programa chamado F5 há alguns anos e sempre temos tido bons resultados trabalhando temas aí voltados para Enem, também às vezes trazendo subsídios argumentativos para os nossos alunos na prova de redação. Então hoje nós vemos com a dica muito importante aqui sobre o cenário europeu. Então, o que está acontecendo na Europa em relação a movimentos nacionalistas, ao crescimento de partidos de extrema direita, a crise migratória e também a possível saída, do Reino Unido da União Europeia, que está aí para se confirmar em março do ano que vem, de 2019. Este foi o prazo final aí estabelecido pela cúpula que determina o que eles chamam de Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia. Tudo bem? Então vamos fazer aqui uma análise do que está acontecendo lá em relação ao panorama que pode afetar inclusive a proposta de globalização. Antes, é importante a gente fazer uma busca do que tem acontecido com a Europa nos últimos 50 anos. A Europa vinha de um processo pós-Segunda Guerra Mundial de grande integração econômica, de integração política, chamado União Europeia. A gente sabe que após a Segunda Guerra Mundial houve grandes investimentos dos Estados Unidos através do chamado Plano Marshall dentro da Europa Ocidental, e que isso fez com que vários países tivessem um crescimento econômico, uma reconstrução, chegaram aí aos anos 90 e fortemente disputando aí a hegemonia mundial. A União Europeia se solidificou e seria uma tendência, à formação de um grande mercado. É tanto que a União Europeia completou recentemente aí seus 60 anos em 2017, porque começou lá no Tratado de Roma de 1957, foi se expandindo, criou uma livre circulação de mercadorias, serviços, criou uma espécie também de leis alfandegárias e tarifas comuns, como é o que diz o Bloco Econômico, União Aduaneira. Em 1991 passa a vigorar o chamado Acordo Schengen, ou o Espaço Schengen, que é que determina a livre circulação de pessoas dentro do bloco União Europeia, e hoje em 25 países dentro daquele bloco as pessoas circulam livremente sem essas burocracias relacionadas aí à alfândega, embora exista a fiscalização, mas não existe aí a questão dos impostos e também uma facilidade para o fluxo de pessoas. Pois bem, a partir do ano de 2002, também uma nova etapa surge dentro da União Europeia, principalmente relacionada à economia, que é a assinatura de um acordo, que foi feito lá nos anos 90 ainda, da criação de uma zona de mesma moeda, que seria chamada de zona do euro ou eurozona. Então o caminho para a Europa era o mais otimista possível, isso até o final da década de 2000, porque em 2008 nós tivemos aquela grande crise econômica nos Estados Unidos, em 2011 essa crise chegou de forma avassaladora na Europa, atingiu principalmente países em economias mais frágeis, que a gente chama de PIGs, São os países ali como Portugal, Itália, Irlanda, Grécia, Espanha. E esses países aí têm mostrado um cenário um tanto quanto diferente para a Europa. Essa crise econômica, somada à grande crise migratória que o mundo vive atualmente, nós teremos aí um programa para falar só sobre a crise migratória, a gente tem um cenário de aumento dos nacionalismos na Europa. Os nacionalismos que vão despertar para ideais de xenofobia e o crescimento da extrema-direita. Esse crescimento dos nacionalismos ele se refletiu recentemente em algumas eleições. Se você notar, por exemplo, na Polônia, na Hungria, já temos partidos de direita, de extrema direita chegando ao poder. Na Alemanha, embora tivemos a eleição da Angela Merkel, mas o Partido Nacional Alemão ele está aí dentro do parlamento hoje com grande participação. Inclusive, a grande votação, a expressiva votação foi em regiões onde o desemprego é mais marcante. Note que isso contraria a grande política de recebimento de imigrantes ou de chamado portas abertas, que foi preconizada até pela Angela Merkel. Então, os nacionalismos estão crescendo na Europa.
a grande crise migratória está afetando, né, essa região da chamada zona do euro. E aí vai surgir esses cenários que a gente chama de antiglobalização. O primeiro deles, e mais marcante, seria a possibilidade, que foi criada lá em 2016, do Reino Unido sair da União Europeia, ao qual eles chamam de Brexit, tá? Uma palavra que vai ser a junção de Britain, que é os britânicos, e o exit, que seria a saída do Reino Unido da União Europeia. Isso foi colocado em plebiscito. Vale lembrar que o antigo primeiro-ministro inglês, né, o David Gordon, ele era contra essa proposta do Brexit, mas ele dizia, né, que como democracia ele precisava fazer o Brexit. E em plebiscito, com vitória muito apertada, ganhou aqueles que defendiam que o Reino Unido deveria sair da União Europeia. O processo ele é um processo demorado, que envolve muitas questões polêmicas, e aí de 2016 até agora nós estamos vendo um caminho para a saída do Reino Unido da União Europeia. Muita coisa ainda a ser discutida, principalmente as questões mais polêmicas relacionadas à Irlanda do Norte, ou como é que vai ficar a situação das empresas que estavam em outros países. Não existia questão tributária, não existia questão de impostos, porque faz parte da ideia de bloco econômico. Como vai ficar, então, todas essas questões ainda se discute muito dentro do parlamento britânico, mas a força do Brexit ela está cada vez maior dentre aqueles que acreditam nisso. Então, assim, como é que o aluno pode ver isso dentro de uma questão, por exemplo, das ciências humanas, né? Dentro da prova do Enem? É principalmente relacionado a esse panorama anti-globalização, porque se a globalização ela quer a participação dos blocos econômicos, um país que voluntariamente, pela primeira vez, diz que quer sair de um bloco econômico e não de qualquer bloco econômico, do principal bloco econômico do mundo, faz com que a gente tenha um cenário não tanto assim promissor para a União Europeia. Segundo ponto, normalmente se cobra questões relacionadas a o que é o mecanismo de bloco econômico, né? Um dos grandes argumentos daqueles que defendiam o Brexit seria a questão de autonomia fiscal. O Reino Unido questionava por muitas vezes como converter tantos impostos, né, para o bloco econômico, muitas vezes para ajudar economias muito frágeis, como é o caso ali da Grécia, da Espanha, e se colocou muito aquela questão de que talvez a Inglaterra não estivesse desenvolvendo o bem-estar social, como eles chamam, né, de welfare state, por conta desses investimentos demasiados em países mais frágeis. Então eles vão defender que essa autonomia fiscal vai reconverter em benefícios sociais para os ingleses. Muita gente comprou essa ideia. Segundo, a grande crise migratória, né? Grandes flagrantes que nós estamos tendo hoje da região ali da França, próximo ali do Canal da Mancha, próximo do Eurotúnel, de pessoas tentando migrar, né? Tentando passar de forma clandestina para a Inglaterra. Muitas vezes a Inglaterra tem que adotar uma lei comum para o recebimento de imigrantes e, na verdade, o que o Reino Unido quer é um controle fiscal ou um controle, de fronteira mais forte, né? Então, autonomia fiscal, controle migratório, você deve estar muito ligado nisso, que são fatores do Brexit. Sem contar na questão aí relacionada aos eurocéticos, né? Existe uma bancada parlamentar dentro do Reino Unido que nunca acreditou muito nessa ideia de União Europeia unida. Você vê que o Reino Unido foi um dos últimos países daqueles grandes que realmente aderiram ao bloco, né? Não fez parte ali inicialmente do Tratado de Roma, não entrou nessa livre circulação de pessoas, não entrou na zona do euro, ainda adota a Libra como moeda. E aí, claro, eles sempre tiveram um pé atrás e são o primeiro país a pedir voluntariamente para sair do bloco. Outro cenário que nós estamos tendo dentro da Europa hoje é o separatismo cada vez mais forte, né? Você vê, por exemplo, ano passado, em 2017, as grandes tensões relacionadas à Catalunha, né? Eu sempre costumava dizer para os nossos alunos que isso não viria no Enem do ano 2017, porque foi mais no segundo semestre, mas pode vir no Enem desse ano. A separação da Catalunha, principalmente relacionada
a ideia de um povo que desenvolve um sentimento nacionalista e que quer se separar do seu país de origem. No caso aí seria a Espanha. A Catalunha é a região mais rica da Espanha, que tem uma certa autonomia financeira, monetária, e que, se separar, né, talvez não tenha tanta dificuldade econômica assim, e isso vai aumentar os nacionalismos. Os espanhóis, o povo de Madrid é contra essa separação, ninguém quer perder uma região tão rica quanto é a região da Catalunha, de Barcelona. A gente sabe que ano passado teve uma eleição um tanto quanto tensa na região e o plebiscito, então, acabou acontecendo, mesmo sem a aprovação do governo de Madrid. Com a vitória da separação da Catalunha, né, houve uma estratégia do governo madrileno de dissolver o Congresso catalão e colocar representantes agora na Catalunha que são pró-Madrid, né? Então a gente observa o seguinte, que esses separatismos eles vão aumentar, porque hoje, por exemplo, existe o separatismo na Escócia. Com a saída da Inglaterra da União Europeia, a Escócia agora deseja cada vez mais sair do Reino Unido, né? Assim como também existe a região da Padânia na Itália, que quer se separar. Existe a questão dos Flandres na Bélgica. Existe na Espanha também outro movimento chamado de Bascos, né? País Basco. Então, na realidade, os separatismos, a saída de um país, de um bloco econômico, o crescimento da extrema-direita tem sido realmente esse cenário europeu. E o nosso aluno ele deve estar cada vez mais antenado nisso aí, para que ele possa entender que tudo isso faz parte de um cenário anti-globalização. A nossa dica de hoje ela é justamente para que você entenda que tudo aquilo que a gente construiu nas versões de globalização, lá do primeiro série do ensino médio, da terceira série do ensino médio e da segunda série falando de Brasil no mundo globalizado, hoje nós percebemos esse crescimento aí de uma onda, de um panorama anti-globalização, e o Enem gosta muito de trabalhar essa habilidade dentro da competência 2, principalmente a habilidade 7, onde você tem que entender as relações de poder no cenário mundial, tá bom? Então é isso, pessoal, a gente vai ficando por aqui nessa primeira dica. Fica ligado que nós vamos ter outras dicas do F5 para você arrebentar no Enem. Valeu, um abraço!